Oi, 1, 2. Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Gostaria de registrar a presença do jornalista Anderson de Jesus, da advogada da VM Advogados, a Kaline Michels Boteon. Sejam bem-vindos. Também o Buba e o Alexandre Bach, do Sindicato dos Motoristas. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado um mentiroso. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão no dia 10/7/2017. Expediente. Indicações, números 679, 680, 681, 682/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações 683, 684/17, de autoria do vereador Tita Belloli. Muito barulho. Indicações 685/17, de autoria do vereador Ademir Honorato. Indicações números 686, 687/17, autoria do vereador Paulo Ferrarese. Indicação 688/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Indicações número 689/17, de autoria do vereador Miri D'Agostin. Indicações 690, 691/17, de autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimento 210/17, autoria do vereador Júlio Kaminski. Requerimento 211, autoria do vereador Antônio Manuel. Requerimento 212, autoria do vereador Alisson Pires. Projeto-lei PL 065/17, autoria do vereador Aldinei Potelec. Projetos de lei, números PL 066, 067/17, de autoria do vereador Paulo Ferrarese. Projetos de lei PL 068, 069/17, autoria do vereador Tita Belloli. Veto integral, aposto pelo senhor prefeito municipal,
ao projeto de lei número PL 025/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Veto integral aposto ao senhor prefeito municipal ao projeto de lei número PL 033/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Projetos de lei números PE 061, 062, 063, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 76, 77, 78, EPE 079/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Justificativa de ausência. Criciúma, 10/7/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, através dessa, comunico a vossas excelências que não poderei estar presente na sessão ordinária do dia 10/7/17, no dia 11, do dia 10 e do dia 11/17, pelo seguinte motivo. Estou em viagem a Brasília, Distrito Federal, acompanhado do nobre deputado federal Ronaldo Benedetti. O objetivo da viagem, tentar junto ao Senad e Anvisa convênios e benefícios para a clínica de recuperação de dependentes químicos. Também estaremos visitando a Secretaria de Turismo, objetivando atrair investimento para a cidade de Criciúma. Peço a compreensão dos nobres companheiros, atenciosamente, vereador Jair Augusto Alexandre. Acabou. Questão de ordem cedida ao vereador Salésio Lima, vice-líder do governo. Senhor presidente, gostaria que fosse incluído na ordem do dia dessa noite o PE 45, que trata da contratação de técnicos de enfermagem e motoristas para o SAMU. Já passou em todas as comissões, então gostaria que fosse incluído na ordem do dia de hoje. Está em votação a inclusão na ordem do dia. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma, senhor presidente, o PE 53, que trata da doação dos coletes balísticos para a Polícia Militar. Gostaria que fosse incluído também na ordem do dia dessa sessão. Está em votação a inclusão na ordem do dia do PE 53/2017. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também, senhor presidente, o PE 58, que trata dos convênios com os cartões dos funcionários da Prefeitura. Qual é o número? PE 58. Está em votação na inclusão da ordem do dia o PE 58/2017. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Da mesma forma, senhor presidente, pedimos que fosse incluído o PE 59, na ordem do dia dessa sessão, que trata do fundo rotativo. Está em votação a inclusão na ordem do dia do PE 59/2017. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Também, senhor presidente, o PE 60, que trata do convênio de gestão compartilhada da Polícia Militar com a Prefeitura de Criciúma, que seja incluído também na ordem do dia dessa sessão. Está em votação a inclusão na ordem do dia do PE 060/2017. Os contrários se manifestam favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Obrigado, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador João Batista Belloli. Senhor presidente, conversando com alguns vereadores, há alguma dúvida em relação ao projeto número 45 da contratação do SAMU. Então eu gostaria de pedir em nome da bancada de vereadores do PMDB para suspender a sessão por 5 minutos só para a gente conversar com o líder sobre esse projeto. Apesar de ter sido já incluído na ordem do dia por aprovação, nós vamos passar a questão de ordem para o vereador Daniel e depois, uns 2 minutos, nós vamos discutir na sala da presidência. Boa noite, senhor presidente, vereadores. Gostaria de saudar os amigos Alexandre Bach, o Buba, todos os presentes, o jornalista Anderson de Jesus. Senhor presidente, eu solicito a questão de ordem. A pedido do vereador Júlio Kaminski, hoje entra um projeto de lei na ordem do dia de minha autoria,
que cria um banner com os telefones úteis do município nos sites públicos do município. E a sugestão do vereador é de incluir a Aresc, o 0800 da Aresc também. Eu gostaria de solicitar aos vereadores a assinatura para uma emenda para que a gente pudesse incluir o número da Aresc também nesse banner digital. Então o vereador Júlio Kaminski está passando uma emenda, eu gostaria de solicitar aos vereadores as assinaturas para que nós possamos colocar. Nós vamos se reunir agora na sala da presidência por até 5 minutos, aí nós discutimos isso. Não cabe na questão de ordem isso aí, tá?
Retomamos a sessão, gostaríamos de saudar o Dr. Melo. Seja bem-vindo, Dr. Melo. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, a vereadora Camila Nascimento. Ausente. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Declina. Com a palavra, o vereador Zário Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos assiste e quem nos vê pela rede social, muito boa noite. Essa sessão eu pretendo abordar a moção de apoio enviada a esta casa pela Associação Comercial e Industrial de Criciúma, pelo seu presidente César Smilewski. Moção de apoio. A Associação Empresarial de Criciúma, a SIC, por deliberação de sua diretoria executiva, manifesta seu apoio à construção de uma rampa de acesso denominada Rampa Sul, anexa ao Terminal Central de Passageiros de Criciúma, ligando assim o tráfego da Avenida Centenário com a Rua Duque de Caxias, conforme o projeto deste vereador. Considerando que ao construir a rampa, o governo municipal estará amenizando os problemas de mobilidade urbana, permitindo aos moradores dos bairros Michel e Comerciário tráfego com segurança. Considerando ainda que a construção poderá oportunizar novos vetores de crescimento para o comércio e serviços naquele local. Criciúma, 26 de junho de 2017, César Smilewski, presidente. Esse projeto, presidente, da Rampa Sul do Terminal Central, ele agora faz parte do TAC, da 7ª Promotoria, e que trata das paradas de ônibus. Por quê? Porque o promotor considera o Terminal Central de Passageiros a maior das paradas de ônibus. E assim, no próximo dia 14, às 14 horas, haverá nova reunião com a promotoria para discutir esse assunto e dar os encaminhamentos para a cobrança da realização dessa obra. Por hoje é isso. Obrigado, boa noite a todos. Com a palavra, o vereador Daniel Freitas, declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostinho, declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec, declina do seu tempo. Pastor Jair Alexandre, ausente. Com a palavra, o vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos. E meio. Membros da mesa, nobres vereadoras, vereadoras, público presente, público que nos assiste pela TV Cidadã e pelo Facebook. Eu gostaria hoje de abordar um tema, vereador Zaire, que já é um tema que deveria estar sendo abordado no município de Criciúma e há muito. Nós temos aí uma cidade que está perto aí de 210 mil habitantes e nós temos um sistema de transportes coletivo como no início. Nós não evoluímos absolutamente nada em termos de transporte coletivo. Não estamos aqui falando em discussão de tarifa, pois a tarifa foi uma planilha criada entre todas as associações, o Ministério Público, mas nós temos que começar a pensar a cidade com outros projetos de mobilidade urbana. Nós temos que pensar Criciúma uma forma diferente na questão do transporte urbano. O transporte coletivo de Criciúma tem perdido a todo ano, e isso é motivo de discussão em todas as planilhas, vários e vários passageiros, não só pelo preço da passagem, pois o combustível é mais barato, mas porque nós não temos um sistema de transporte coletivo efetivamente digno da população do município de Criciúma. Se perdeu ao tempo esse tipo de transporte coletivo. Sequer nós temos hoje coletivos com emissão de menos poluentes. Nós temos que começar a pensar a cidade, e aí o município de Criciúma tem que entrar com o setor de planejamento, as entidades organizadas de Criciúma, a SIC e outras entidades que tanto se preocupam com o município de Criciúma. Nós temos que começar a partir de hoje a pensar de uma forma diferente
um modal diferente para a cidade de Criciúma. Então, hoje aqui eu lanço esse desafio para que nós, vereadores, saiamos aí a pesquisar em outras cidades do país ou até do exterior, um modelo que se adapte à grande cidade que é Criciúma, ou seja, a capital entre as capitais. Então, esse é o desafio que eu lanço a todos, à comunidade, aos vereadores, para que nós possamos pensar. Outro assunto que eu desejo abordar, infelizmente, é o assunto Carbonífera Criciúma, que outrora teve o poder econômico e o poder político. Perdeu o poder econômico e perdeu o poder político e deixou uma população amíngua. Os trabalhadores ficaram sem receber. E hoje os moradores... Vereador, Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio do vereador Moacir da Jore. E hoje os moradores que pagaram pelos seus terrenos em algumas regiões de Criciúma e até de Forquilinha, estão pagando o preço de, na época, não terem por uma razão ou outra. Não é vergonhoso dizer que não se tem o dinheiro para fazer uma escritura. Hoje eles, na realidade, estão na condição de possuidores e não de proprietários. Aí o que acontece? As pessoas que eram credoras, com toda razão, vão à justiça buscar os seus direitos trabalhistas. Isso é uma coisa normal. Aí, como não há o pagamento voluntário, vai se expropriando os bens que estão em nome da devedora, no caso a Carbonífera Criciúma. Aí chega lá, não está o nome do cara, e eles estão arrestando todos os bens. Os pessoal não dorme, gente. Os pessoal não dorme, todos eles têm um comprovante de pagamento. Ou seja, aquilo que era uma disputa judicial passou a ser um problema social. E esse pessoal, eles não têm condições financeiras de pagar um topógrafo para fazer o levantamento, porque hoje não se consegue mais transferir a escritura definitiva, porque a Carbonífera não consegue apresentar as certidões negativas. Tem que ser tudo através da uso capião. E para se fazer uma ação de uso capião, tem que se pagar um agrimensor. Exatamente, vereador Zay. Tem que se pagar um agrimensor. Claro que houve um descuido, houve um deslize dessas pessoas na época que deveriam ter feito as suas escrituras. Mas como abordei anteriormente, antigamente era assim, a pessoa tinha um contrato de compra e venda e ela era a proprietária. Então, assim, nós temos que olhar com muito carinho, atender essas pessoas com muito carinho, porque são pessoas que realmente não dispõem de recursos. Inclusive, eu convido os vereadores que quiserem participar. Amanhã, às 15 horas, estarei fazendo uma reunião aqui na sala da presidência com a Unesc, Defensoria Pública, OAB, no sentido de a gente buscar uma solução que seja uma solução definitiva para esse tipo de problema. E pasmem, gente, a gente fez um levantamento, eu acredito que nós tenhamos mais de 500 imóveis que hoje já tem possuidor e que vão entrar na mesma situação. E o problema não para por aí, vereador Júlio Kaminski. O problema é que o processo trabalhista, esses bens vão ser arrolados em quantos processos houverem. Então a pessoa pode embargar num processo, daqui a pouco vai entrar outro processo, vai embargar outro processo, daqui a pouco vai entrar outro processo, vai embargar enquanto os processos aparecer. Então a solução, ao meu ver, seria a aquisição do título de propriedade de forma definitiva e a suspensão, evidentemente, dessas penhoras. Agora, como é uma relação entre particulares, fica difícil o poder público intervir. Então, o que nós vamos pedir amanhã para esse pessoal é uma colaboração no sentido de aliviar o bolso desse pessoal e voltar à paz e à tranquilidade, porque a gente que tem um pouco de conhecimento jurídico, quando a gente recebe um processo, a gente já fica todo nervoso até descobrir o que é. Agora, você imagina uma pessoa que está ali humilde, que não tem o conhecimento jurídico, que recebe uma carta dizendo, a sua casa está avaliada em 100 mil reais e está indo para leilão e você está sujeito a perder a sua casa. Aonde foi o poder econômico e o poder político? Aonde foi? Sobrou aí para os cristãos que hoje tem que realmente se virar nos 30. Mas essa casa vai acolher esse pessoal e vamos fazer o que for possível para ajudá-los. Conto com vocês. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Dr. Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e vereadoras. A todos que nos assistem, em especial meu amigo Alexandre Bach, o Clésio Buba, Dr. Melo, que também se faz presente, e a todos que nos assistem em casa também, através das mídias sociais e da TV Cidadã. Senhor presidente, quero levantar 2 assuntos aqui brevemente. Há 3 meses, quando eu subi à tribuna, eu comentei sobre um assunto relacionado a um tema um pouco controverso e pouco falado, que era o tema sobre o suicídio. Fazendo em alusão, inclusive, àquele seriado os 13 porquês, que recém estava sendo lançado no Brasil. E essa minha fala, utilizando inclusive da audiência que a Câmara tem, teve uma resposta positiva, muito positiva, inclusive, de funcionários da própria Câmara. Por tal razão que estou lançando um projeto para que seja incluído no calendário municipal a Semana da Prevenção à Vida. Semana Municipal de Prevenção à Vida. Porém, para que esse projeto siga adiante, se faz necessário que se faça uma audiência pública. Uma audiência pública para que seja feita, então, já estarei protocolando o requerimento da audiência pública também. E, coincidentemente, eu recebi em minha casa uma revista da editora Abril, super interessante, informando que o suicídio faz mais mortes do que todas as guerras e todos os homicídios juntos. Ou seja, é um fato muito relevante e pouco divulgado. Então, acho que vamos ter muitas coisas a falar. Fora isso, senhor presidente, o Michel Temer, nosso presidente, anunciou ano passado o fim das farmácias populares do Brasil. Acho que foi pouco divulgado. Então, eu queria falar brevemente sobre a farmácia popular, que foi criada em 2004. Doutor Alisson, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 do vereador Dailton Feuso. Obrigado, senhor vereador. Então, a farmácia popular, ela foi criada em 2004 e tem como objetivo justamente disponibilizar alguns medicamentos, né, para hipertensão, diabetes, esquizofrenia, asma e outras doenças com subsídio do governo, em parceria com a Fiocruz também. E o governo anunciou o fim da farmácia popular. Mas há de se ter em consideração que é o fim da farmácia popular mantida pelo governo, mas os convênios com as particulares continuarão. Sendo assim, já está no setor legístico um projeto meu, pedindo que as farmácias que têm esse convênio, as farmácias particulares que têm o convênio, disponibilizem a toda a população o nome dos medicamentos, bem como nome genérico, nome comercial, nome de referência e o nome dos similares de todos os medicamentos que são fornecidos através da rede de farmácia popular. Por quê, senhor presidente? Porque muitos das pessoas que necessitam dessas medicações, muitas das vezes vão até a farmácia, não são orientados pelos farmacêuticos e compram as medicações que elas podem ter de graça. Inclusive remédios que têm nome comercial, remédio de referência, também são disponibilizados e as pessoas acabam comprando porque o farmacêutico diz que o de marca não é disponibilizado. Então, esse projeto que já está na legística visa justamente a divulgação dos nomes dos medicamentos, bem como os que são gratuitos e os que são com descontos com subsídio, que alguns medicamentos para asma, por exemplo, têm mais de 90% de desconto nessas farmácias. Então, só para concluir, houve a suspensão da rede de farmácia popular, mas mantida pelo governo, mas os convênios com as farmácias particulares continuarão. Nesse sentido, então, que esse projeto visa justamente a divulgação dos medicamentos que são disponibilizados de forma gratuita, bem como os que são disponibilizados com subsídios. Então é isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Com a palavra, a vereadora Giovana Zanetti. Declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30.
Excelentíssimo senhor presidente, em seu nome cumprimento a todos os membros da mesa, vereadoras, vereadores, a todos que aqui estão presentes. Cumprimento especial ao Buba, ao Alexandre, ao Beto, cumprimento também ao Anderson de Jesus, que está conosco, e a todos que nos ouvem. Senhor presidente, em que pese não seja o fórum apropriado para discussões de ordem jurídica, né, no tocante às ações de cunho profissional da Tamácia Movênia, a oposição já existe em relação a todos os casos, isso nos preocupa, preenchimento de todos os requisitos legais para o cumprimento do uso capião. Mas o que me traz a essa tribuna é inicialmente para... me solidarizo com Vossa Excelência, né, em relação a trazer o pessoal aqui para buscar uma solução, uma alternativa, porque, de fato, nós temos aí hoje na cidade de Criciúma quase 5.000 posses, né, e muitas demandas judiciais ocorrem realmente em ordem de penhora, né, e que fatalmente levará aos leilões, né, à praça, e vai causar muito prejuízo social. Vossa Excelência está coberta de razão quanto ao cunho social que é afetado nesse momento por conta dessas demandas, dessas empresas que ao longo do tempo deixaram de existir por questões falimentares, né, e outras, a base de recuperação, etc. Mas eu hoje de manhã eu estive no Instituto de Tecnologia Profissional lá no bairro Próspera, e representando esta casa no seminário que foi proposto pela intersetorialização do conceito tutelar. Então, eu estive lá representando todos os vereadores, estive na abertura, iniciativa importante, porque, na realidade, o conceito tutelar, que tem feito um trabalho magnífico, tem se mostrado bastante preocupado em ampliar os debates buscando a solução para a proteção da criança e do jovem, né, da adolescente. Em que pese nós sabemos que o ECA ele já apresenta bastante problema, bastante questões a ser superadas, né, presidente? É sempre importante uma iniciativa do Conselho Tutelar como essa, de buscar soluções alternativas para melhorar a qualidade e a tutela de todos os jovens, adolescentes, crianças de um modo geral. Senhor presidente, o tempo é curto, mas dentre as preocupações de Vossa Excelência em relação à mobilidade, às oportunidades, nós precisamos discutir muito também as questões das calçadas da cidade de Criciúma, né? Temos muitos problemas de calçadas, e já foi tratado isso no passado, foi mencionado dos cuidados que temos que ter. Então, acho que nós temos que ampliar o nosso leque de fiscalização também neste ponto. Outro dia chamei a atenção do marco regulatório, né? Chamamos a atenção da calçada, Vossa Excelência chama a atenção da questão das alternativas que têm que ser criadas em relação ao transporte coletivo. Estamos aí debatendo Uber, falando de taxista, enfim, muitas coisas a ser discutidas, e as oportunidades que nós temos é de trazer todos esses para os debates desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, os colegas da mesa, vereadores, vereadoras, o público que nos assiste em casa, o Bac, o Buba, o Ante Jesus, o doutor Mello, também está acompanhando aí. Eu vi esse final de semana um vídeo que me chamou a atenção de um assunto que eu estou tratando. Eu até peço que coloque só um minutinho e pouco o vídeo aí. Vídeo e áudio, por favor. Por favor. Dovete cantare adesso. Você sabe de onde eu venho, venho do amor do Corinthians, das servas dos jovens, das
Pois é. Isso aí são crianças, são na Itália, ela é em Montese. Então, esse 25 de abril é o dia que eles tratam da libertação daquela região, né? Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, crianças italianas de Montese, na Itália, eles realizam essa bela homenagem aos que se consideram os salvadores na época deles, né? Então, até hoje eles têm essa tradição. Eles cantam em português, como vocês bem escutaram ali, com as bandeiras do Brasil, né? Então, eles cantam o hino da Força Expedicionária Brasileira, da FEB, que foi os responsáveis para fazer aquela liberação, né, daquela região do domínio nazista na Segunda Guerra. Então, a Itália, os seus soldados, a Itália, ela valoriza os nossos soldados, e nós não estamos valorizando o tanto que os nossos soldados merecem, né? Então, o patriotismo que está em questão aqui, que está se falando. Existe uma lei de 1964, do prefeito Walter Guidi, Lei 1946, de 1981, do Walter Guidi, a PL 05/2009, do vereador Edinho Siricato, a PL 100 de 2013, do vereador Júlio Colombo, que regulamenta o hino nacional, tanto de Criciúma, para execução e tudo mais. Então vamos atender... Vossa Excelência dispõe de mais um minuto do vereador João Batista Belloli. Então, vamos atender o clamor, né, da sociedade e reivindicar esse ato cívico, voltar, de repente, a chamar a atenção e começar a cantar novamente. Essas 3 leis que estão colocadas aqui, elas dizem diariamente e tal. Então, muitos municípios da região e no país estão trazendo isso de volta, né? Então, assim, nós temos que voltar a ter esse patriotismo, que é muito importante. As crianças hoje elas não sabem o que é o hino nacional, não sabem nada, nada, nada. Gente, é um absurdo. Então, assim, vamos trazer de volta isso, colocar nas escolas, falar com o prefeito, na Secretaria de Educação, como você bem colocou na sua época, presidente, de realmente ensinar as crianças a cantar o hino, a conhecer, saber o significado dos hinos, tanto de Criciúma quanto do país. Então, assim, estamos aí, a gente vai começar a tramitar logo mais esse projeto na Câmara, para ver se, de repente, ele só surte mais um efeito. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigado a todos aí. Com a palavra, o vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Vossa Excelência dispõe de mais 1 minuto e 30 do vereador Paulo Ferrarese. Obrigado, vereador Paulo. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, o presidente do Transporte, o Buba, que está conosco, o jornalista Anderson de Jesus, o Juarez, lá do bairro Ana Maria, uma liderança forte, um candidato suplente, fez uma votação espetacular, graças ao seu trabalho na comunidade. E que eu suba essa tribuna, senhor presidente, para falar de um assunto que já estou calejado de subir aqui nesta tribuna e falar, mas que agora vou ter que ter uma ação diferente de todas aquelas que eu já tive até hoje, de só falar, vamos ter que agir. O bairro Vila Rica, que é um bairro que muitos de vocês conhecem, até o vereador Salésio Lima esteve lá presente, ele tem uns eleitores dele lá também, vendo das necessidades do bairro. O vereador Potelec, o vereador Moacir da Jora, enfim, todos os vereadores que circulam porque ganharam voto na comunidade e eles se fazem presente para procurar resolver os problemas comunitários. E lá nós temos problema com a ponte que está caindo. Nós é um dos bairros que onde tem, hoje a pavimentação não existe, é tudo estrada de chão batido, na parte de cima do bairro Vila Rica. Saiu vários condomínios lá, as pessoas caminham naquelas ruas cheias de buraco, transitam, coisa parecida. E lá ninguém tomou uma medida. E a semana passada, eu estive também no bairro O Mosquiteiro, que é no bairro Buenos Aires, onde o vereador Zário bem conhece, e o Moacir. E lá não tem mais quem entre dentro daquele bairro. A recepção daquele bairro é uma estrada cheia de buraco. E eu liguei para a pessoa que cuida do pátio de máquinas, que é o Verselicural. Engraçado que ele disse que esteve lá e viu a rua cheia de buraco, vereador Zaire. E, no entanto, ele não tomou nenhuma medida paliativa, pelo menos de passar uma máquina. Até hoje, eu fui ontem à noite lá verificar, porque eu falei quarta-feira da semana passada com ele.
E ele me comentou que não tem dinheiro para comprar material. Por amor de Deus, né? Se eu não me engano, nós aqui nesta casa, nós fizemos uma transposição de valores para um outro setor da Secretaria de Obras. E ele me dizer que não tem dinheiro para comprar um areião, ou pelo menos passar uma máquina, isso é um absurdo. Nós já estamos há 6 meses e 10 dias do governo do Clésio Salvaro, e pelo que foi passado para nós, o próprio Clésio falou que a partir de maio iria tomar as decisões de pegar e mandar ter uma iniciativa de realmente tomar as medidas que tinham que ser tomadas junto aos bairros, de fazer uma melhoria que tanto nós precisamos. Uma outra coisa que está acontecendo no bairro Vila Rica, existe eu não sei se a denominação que eu vou dar cientificamente é esse nome, caramujo africano. Lá eu já fiz uma denúncia que tinha uma casa lá com problemas de sair, eles foram lá, a FANCRI, quando o Gelson Fernandes era o secretário da FANCRI, e foi lá e retirou todos os caramujos de uma residência em frente ao IFSC, ali na próxima. Depois, agora a gente averigou, nos fundos do IFSC, onde uma parte pertence ao Estado e outra parte pertence ao município, e que diz que pertence ao Estado, mas não pertence mais, porque esse vereador foi até o governo do Luiz Henrique da Silveira e pediu aquele local que era do governo do Estado para se instalar o IFSC ali na Próspera. Aquilo também faz parte, é de uma parte do Estado, não importa, e uma parte é do município. Está cheio de caramujo africano, eu estava comentando com o vereador Alisson, é uma preocupação que nós temos, está registrado na prefeitura, já faz 5 meses, vereador Jair, e eles não tomam a medida. Depois que acontecer algum problema, aí é que eles vão tomar a medida. Então, eu estou pensando, quando eu disse uma ação, eu vou juntar a comunidade da Grande Próspera, do bairro Vila Rica, e vão invadir a prefeitura. Vossa Excelência dispõe de mais 2 minutos do vereador José Paulo Ferrarese. Obrigado, vereador Paulo. Você de uma parte. Uma parte, senhor vereador. Com relação ao molusco, o caracol, o caramujo africano, não sei se é esse que realmente ele está, ele é um transmissor de uma doença, da meningite, por um verme chamado Angiostrolis costarricense. Então, ele pode transmitir um verme que pode produzir meningite. E em alguns lugares da África, na Tanzânia, foi relatado casos de transmissão de febre amarela e dengue de forma indireta pelo caramujo. Porque o caracol do caramujo é um caramujo grande, ele pode chegar até 10 centímetros, se for o caramujo africano. E nesse caracol, a Aedes aegypti se reproduz, então foi relatados casos de transmissão indireta de dengue e febre amarela na Tanzânia pelo caramujo africano. Então, é uma questão de saúde pública. Obrigado. Obrigado pela informação, vereador. Eu digo que este molusco que você está falando, esse caramujo africano, realmente é ele, porque a vigilância sanitária foi lá, fez um relatório e não tomou nenhuma medida até agora. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Isso que eu fui conversar com o prefeito Clésio, ele chamou a pessoa responsável e confirmou realmente, e até hoje nenhuma medida foi tomada. Então, eu acho que, pacificamente, a gente vai fazer um movimento, vou levar o pessoal do bairro Vila Rica, sentar com o prefeito ou com quem quer que seja, porque não pode ficar da maneira que está. Nós estamos aqui, já estou aqui no 6º mandato aqui, e sempre a gente pedindo as coisas, nada acontece. Às vezes a gente quer ser bom, discutir, conversar, dialogar, mas às vezes tem que ser na força, vereador Jair. Infelizmente tem que ser. Gostaria de registrar aqui, já registraram, mas é uma alegria, Juarez de Jesus, presidente do bairro Ana Maria e suplente de vereador do PSD, logo deverá estar sentado aqui. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao amigo Buba, o Xande já foi, o Juarez, bom, afim, todos que estão aí na plateia, ao nosso amigo Anderson de Jesus, parabéns pela pesquisa, pelo teu trabalho reconhecido, não só do teu trabalho, mas de todas as pessoas que trabalham na Rádio Difusora, que é bem escutado também na nossa região, principalmente na região agrícola,
muitas pessoas utilizam bastante a questão da, né, escutam a radiodifusora. Eu queria primeiro dizer para o nosso presidente que ele falou ali que o transporte coletivo, né, nunca não teve um incentivo, só teve no tempo do Eduardo Moreira, nosso Eduardo Moreira, que quando fez os terminais centrais, que quando você teria que pagar 2 ou 3 passagens, hoje paga uma só. Então teve sim, senhor presidente. Agora, de lá para cá, não teve. Não teve mais nada. Então, parabéns mesmo, é isso mesmo, nós temos que mexer. Dá uma parte, senhor presidente, porque é o presidente, é uma parte. Vereador, eu não falei incentivo, eu falei modelo. Eu não falei que faltou incentivo, eu falei que o modelo atual já não comporta mais a cidade de Criciúma. Só uma retificação. Não, perfeito, é que o modelo que o Eduardo Moreira implantou é um modelo perfeito, né? Agora, de tempo para cá, não teve mais um avanço em relação ao transporte público. E também queria parabenizar, eu e a Giovana participamos ontem da missa do padre Agenor, né, 50 anos de sacerdócio. É uma pessoa que é da nossa região, né, da querida São Paulo Apóstolo, Júlio Kaminsky. E ele tem um carinho muito especial por todos nós, pela nossa família, então deixo aqui os parabéns ao padre Agenor. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Questão de ordem cedida ao vereador Zairo. Senhor presidente, é só um convite. O mandato está promovendo na quarta-feira, exatamente lá no Colégio Michel, que foi citado agora, um debate sobre segurança pública, com o título Violência Urbana Proteja-se, com o coronel Márcio Cabral, às 19 horas. Então, nós queremos convidar os vereadores, em especial a comunidade michelina, comunidade do centro, para esse importante debate sobre segurança pública. Obrigado. Questão de ordem cedida ao vereador Daniel Freitas. Senhor presidente, a cidade perdeu nesse final de semana o ex-diretor do PROCON, Gilberto Henning, e eu gostaria, de nome dessa casa, encaminhar condolências à família, enviando-lhe um telegrama. Será atendido de pleno. Indicação 679/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Patrulhamento e colocação de material adequado na rua João Batista Darós, bairro Bosque do Repouso. Indicação 680/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Nivelamento, patrulhamento e revestimento com material adequado na rua Cílio Sequinel, bairro São Simão. Indicação 681/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Estudo de viabilidade para a implantação de pista de caminhada no entorno do City Club bairro Comerciário. Indicação 682/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Assunto: estudo de viabilidade para a implantação de pista de caminhada no entorno da Praça Sebastião Toledo Santos, de frente ao bairro da Juventude, bairro Pinheirinho. Indicação 683/17, autoria vereador Tita Belloli. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua Saul Bortolini, bairro Primeira Linha. Indicação 684/17, autoria vereador Tita Belloli. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na Avenida Antônio Scott, bairro Primeira Linha. Indicação 685/17, autoria vereador Ademir Honorato. Assunto: colocações de placas de sinalizações de trânsito na Avenida Professor Nicolau Destre Napoleão, no bairro Jardim Angélica. Indicação 686/17, autoria vereador Paulo Ferrarese. Assunto: estudos no sentido de averiguar o afundamento da rua Catarina Milanês, no bairro Mina União. Indicação 687/17, autoria vereador Paulo Ferrarese. Assunto: recuperação asfáltica em toda sua extensão na Avenida Montenegro, bairro Vila Manaus. Indicação 688/17, autoria vereador Salésio Lima. Assunto: patrulhamento e revestimento com material adequado na Travessa Cristo Rei, bairro Buenos Aires. Indicação 689/17, autoria vereador Miri D'Agostin. Assunto: colocação de placas de trânsito, bem como a pintura do solo de faixa de pedestre na
e advertência de devagar na escola, Rua Antônio Álvaro Azevedo, de frente à Escola Básica Serafina Milioli, Pescador, no bairro Operária Nova. Indicação 690/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assuntos: reparo na pavimentação da Rua Ângelo Loja, bairro Próspera. Requerimento 210/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: pedido de informação ao senhor prefeito acerca de convênios firmados com a FASC no dia 2 de janeiro de 2017. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, gostaria de pedir para que os nobres vereadores aprovassem esse requerimento para que essa casa tomasse conhecimento, fiscalizasse os termos e, enfim, até pelo que representa esse nosso trabalho, né? Do contrato que foi firmado entre a Associação Feminina de Assistência Social de Criciúma e a Prefeitura, no termo de convênio 1851, 1852, 1853, 1854, 1855, que ocorreu efetivamente no dia 2 de janeiro de 2017 e foi publicado no Diário Oficial no dia 25 de janeiro de 2017. Nada mais, o que resta para nós aqui é tomarmos conhecimento e verificarmos se foi cumprido todos os requisitos da Lei 13019 de 2014, que entrou em vigor este ano. É isso que eu gostaria de pedir a aprovação do requerimento por todos os vereadores. Era isso, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento 211/17, autoria vereador Antônio Manuel. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da existência de contrato entre a prefeitura e a construtora, visando a cobrança das garantias, manutenção, nas obras dos apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Antônio Manuel. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, este requerimento aí, ele tem por objetivo de ver se o município, através da Secretaria de Ação Social, se eles têm algum contrato ou coisa parecida, juntamente tanto a Caixa Econômica quanto a empresa, mas principalmente a empresa prestadora de serviço que construiu os apartamentos da Minha Casa Minha Vida aqui na cidade de Criciúma. O porquê que estamos pedindo essa informação? Porque existem muitos apartamentos que foram feitos e que hoje estão se deteriorando aí por problemas de má construção, de péssimo material utilizado, e queremos ver se realmente qual é a garantia que tem, porque essa empresa que construiu, certamente ela deu uma garantia daquilo que ela está fazendo. E as pessoas que ali residem me procuraram, alguns, e eu gostaria de saber porque vai se tomar algumas medidas no sentido dessa empresa que prestou serviço, construindo essas residências, nesses apartamentos que foi entregue, para que eles realmente assumam a responsabilidade de fazer toda a reforma e manutenção necessária naquilo que eles construíram de uma forma inadequada. Seria isso aí, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação 691/17, autoria vereador Júlio Kaminski. Assunto: instalação de abrigo de passageiros na rua Fernando Zanata, de frente à casa número 452, bairro Jardim Angélica. Requerimento 212/17, autoria vereador Alisson Pires. Assunto: pedido de informações ao senhor prefeito municipal acerca da possibilidade de que o trecho final da Avenida Centenário, com a rotatória da Avenida Universitária, seja percorrido em mão inglesa. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, doutor Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Boa noite, senhor presidente. Em épocas em que nós discutimos muito a viabilidade urbana,
a questão das passagens que dificultam com que as pessoas andem de transporte coletivo, fazem com que seja mais viável andar de transporte particular. Isso faz com que nossas vias se tornem cada vez mais trafegadas, de difícil acesso. Sendo assim, o vereador Daniel Freitas já protocolou um requerimento, fazendo com que a Avenida Giacomo Bilésimo, que é a que termina Centenário, que vai em sentido ao Unesc, se fosse em mão tripla. E, nesse sentido também, nós temos que ser criativos com relação a algumas alterações no trânsito. Sendo assim, esse requerimento tem como finalidade pedir informações se há a possibilidade de tornar mão inglesa aquela rua que termina, ou seja, o final do Centenário, ela continua com a rodovia Jorge Lacerda, e ela dá encontro a essa rotatória com a Pascoal Meller. Só queria que retificasse no requerimento, que ali fala com a Avenida Universitária, quando na realidade é a Pascoal Meller. Então, senhor presidente, o que acontece nessa rotatória? As pessoas que vêm da Unesc, passando pela Avenida Universitária, indo a Pascoal Meller, sentido pegar a rotatória para voltar para o centro de Criciúma, precisam passar por frente dessa rotatória, porém ali tem transporte coletivo que faz o caminho inverso para ir para o bairro São Francisco, enfim, e os demais bairros daquela região, Boa Vista, por exemplo. O que acontece naquela rotatória? Os carros que vêm da Centenário sentido a Sangão, ou seja, para sair da cidade, acesso sul de Criciúma, eles precisam aguardar aquela rotatória porque os demais veículos não dão passagem. Então, se tornássemos uma mão inglesa ali, o que aconteceria? Quem vinha da Unesc, sentido Pascoal Meller, que queria ou que quer ir para Boa Vista, Universitário, pegaria aqui do lado esquerdo da rotatória, e os que vêm sentido Universitário, rodovia Jorge Lacerda, seguiriam direto em mão inglesa. Tornaria muito mais simples e mais rápido o tráfego e não traria tantos congestionamentos. Não só a questão do congestionamento, mas também a questão de segurança. Até alguns anos atrás, um ônibus do transporte coletivo tombou naquela rotatória ali, não na rotatória, mas tombou naquela esquina, porque não havia rotatória ainda. E, então, são medidas simples, né, onde a criatividade se sobrepõe à falta do recurso financeiro. Cedo à parte, ao vereador, só para entender, os carros, então, andariam no que hoje a gente chama de contramão, é isso? Contramão, mão inglesa. Para exatamente. Que o ônibus volte, sentido Pinheirinho, pela contramão também. Seriam 2 trânsitos em contramão. Isso, e os que vêm da Centenário para Jorge Lacerda seguiriam em contramão, seguiriam reto, não precisam parar naquela rotatória. Sim, eu já tentei dirigir em alguns países que é assim, e é impossível. Mas então, que a sugestão venha acompanhada de uma divisória, vereador. Uma divisória. Se não dividir a rua em duas, eu acredito que pela nossa cultura é muito difícil isso. Não, aí vai da sinalização. Eu conversei com o Giovanni, que à época era diretor da STC, ele já tinha um projeto parecido, já tem as placas. É bem simples, é questão de olhar a placa. Estou olhando a placa, então não erra. Mas isso vai de encontro também ao que o vereador Daniel Freitas colocou com relação a tornar 3 vias a Giacomo Bilésimo, que é que sai da Centenário, que vai em sentido à Unesc. Isso tornaria muito mais simples e mais rápido o trânsito naquele local. Você da parte. Uma parte, vereador. Primeiro, parabenizá-lo por esse requerimento. Segundo, agradecer pela citação desse requerimento. Nós recebemos a resposta do Poder Executivo. Eles responderam dizendo que não era viável transformar em 3 ruas devido ao espaço daquela rua. Só que os estudos realizados na antiga gestão da STC mostraram que tanto a Hercílio Luz, que tem uma medida menor que aquela, e é 3 vias, aquela lá, inclusive, não tem as chamadas canaletas perto do meio-fio, então, ela, além de ser maior que a Hercílio Luz, ela ainda não tem as canaletas. Então, na prática, ela se torna viável e gostaria do apoio do vereador nesse sentido, para que ambas solicitações fossem atendidas. Obrigado. Obrigado, vereador. Com certeza tem meu apoio e espero a aprovação dos demais colegas. Muito obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, cumprimentar o nosso colega Juarez, demais que nos acompanham. Senhor presidente, inclusive esse vereador também já fez o requerimento naquela região. Mas quero levantar aqui um outro detalhe
é que ali naquele ponto, vereador Daniel e vereador Alisson, naquele ponto nós precisamos levar a avenida até lá. E hoje, se vocês observarem, não tem mais mina para lá, não precisa mais o trem. Para que o trilho lá? Já é um estudo muito mais aprofundado. E é uma extensão da avenida até lá, nós faríamos com que a cidade desenvolvesse, né? E a região onde Vossa Excelência fala, vereador Daniel, ela precisa ser estudada e muito bem estudada. Hoje aquela região da universidade, ela vai até lá na Praça da Santa Luzia, nos horários de pico, a fila. Não tem mais condições de circular. Não tem mais condições. Então, eu acho que o estudo ele tem que ser muito mais amplo. Eu lembro do vereador Giovanni que estava aqui, essa mão inglesa seria uma solução, mas paliativa. Acho que hoje a avenida ela tem que prosseguir até o final. Hoje nós não temos mais a necessidade de ter aquele trilho ali parado, não se passa mais trem. Então é um estudo que a prefeitura tem que ser feito para viabilizar essa avenida e ir além daquilo ali. Hoje, as pessoas estão vindo de lá, do bairro Santa Luzia, de lá debaixo da Forquilinha, Sangão, e a fila fica trancando, porque não dá para ampliar no Marcos Rovares, também não dá para avançar na estrada de ferro que está ali, e que não está sendo utilizada, diga-se de passagem, está ali só por estar. Então, acho que a estrada de ferro tem que se ter um debate mais aprofundado para que ela saia e dê lugar à Avenida Universitária até lá no começo da Jorge Lacerda, lá embaixo, perto da SAT, lá no final onde faz o retorno. Obrigado, senhor presidente. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto total aposto pelo senhor prefeito municipal ao projeto de lei número PL 014/17, de autoria do vereador Salésio Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade de bares, restaurantes, lanchonetes, hotéis e estabelecimentos similares informarem acerca do pagamento opcional de qualquer percentual no valor da despesa a título de gorjeta ou taxa de serviço e da outras providências. Está em discussão o veto. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, nós elaboramos esse projeto a pedido de diversas pessoas que nos procuraram para que nós regulamentássemos esse tipo de gorjeta. E nós fizemos o projeto em si, e depois numa conversa, depois do projeto estar aprovado, numa conversa aqui nessa casa, junto com a associação dos restaurantes, junto com os nobres vereadores, nós decidimos então que deixaríamos o prefeito vetar. Por quê? Já existe, então, uma lei, e é uma lei federal, a Lei 13.419/2017, e essa lei vai alterar, então, a consolidação das leis do trabalho. E aprova para que disciplinar nos rateio entre os empregados a cobrança adicional sobre as despesas de todos esses estabelecimentos. E ficou uma lei muito mais ampla, ela vai ser uma lei que vai auxiliar desde o garçom e o proprietário do restaurante. Então, por isso, nós concordamos que o projeto pudesse ser vetado. Então, deixe os pares bem à vontade, tá? Eu vou votar pela manutenção do veto, senhor presidente. Obrigado. O veto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação será nominal. Os vereadores serão chamados pelo senhor secretário
e se dirigirão ao microfone e declararão seu voto a favor ou contra o veto. Está em votação. Com a palavra o vereador Ademir Honorato. Sou favorável ao veto, senhor presidente. Com a palavra o vereador Aldinei Potelec. A favor do veto, senhor presidente. Com a palavra o vereador Alisson Pires. Meu voto é favorável ao veto. Com a palavra o vereador Antônio Manuel. Favorável ao veto, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila do Nascimento. A favor ao veto, senhor presidente. Com a palavra o vereador Dailton Feuser. A favor o voto, senhor presidente. Com a palavra o vereador Daniel Freitas. Favorável ao veto, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Ausente? Jair. Favorável ao veto, senhor presidente. Vereador Jair Alexandre, ausente. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Favor ao veto. Com a palavra o vereador José Paulo Ferrarese. Favor ao veto, senhor presidente. Com a palavra o seu presidente Júlio Colombo. Favorável ao veto. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski. A favor, senhor presidente. Com a palavra o vereador Moacir da Jore. A favor do veto, senhor presidente. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Favor do veto, senhor presidente. Com a palavra o vereador Valmir Agostinho. A favor do veto, senhor presidente. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Favor ao veto, senhor presidente. Terminada a votação, o veto foi mantido por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 045/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a efetuar contrato administrativo para fins de contratar temporariamente técnicos em enfermagens e motoristas socorristas para atuar no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, no município, e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação de plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 053/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a transferir por doação
de 40 coletes balísticos da marca Kelv, conforme anexo 1 e 2. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Projeto PE 053/17. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 058/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que autoriza o chefe do Poder Executivo a firmar convênio para a prestação de serviços de emissão, utilização e administrações de cartão de crédito de convênio aos servidores do município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PE 059/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera o item orçamentário fundo rotativo e dá outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PE 060/17, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, que altera os artigos 2º e 3º da lei número 6.683, de 14 de dezembro de 2015, que autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênio de gestão compartilhada com o Estado de Santa Catarina, através da Polícia Militar, com interveniência da Secretaria da Fazenda Municipal, objetivando a cooperação de esforços na preservação da ordem pública no município de Criciúma e de outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei PL 032/17, de autoria do vereador Júlio Kaminski, que determina a utilização de lâmpadas de LED na iluminação de prédios públicos municipais, bem como de espaços públicos e vias públicas sob a administração municipal. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização.
A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra, o autor do projeto, vereador Júlio Kaminski, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, demais vereadores e vereadoras, esse projeto de lei de substituição por lâmpadas de LED, ele tem três artigos, né, onde estabelece a utilização dessas lâmpadas para a iluminação dos prédios públicos, né, e prédios públicos, espaços públicos, vias públicas, né, aí praças, centros de convivência, centros esportivos similares. E o parágrafo 2º desse artigo, na realidade são 2 artigos, né? O parágrafo 2º, ele diz que essas lâmpadas devem ser substituídas, né, as convencionais, na medida em que for alcançando a vida útil de cada lâmpada. E fazendo isso de uma forma gradativa, né, no percentual de em torno de 10% ao ano, essa é mais ou menos a ideia. E essa lei entra em vigor 90 dias. Senhor presidente, as questões de economia em relação à utilização da lâmpada de LED, ela é de conhecimento, porque ela representa uma vida útil muito maior do que a existente atualmente. Nós estamos falando que as lâmpadas atuais, elas têm assim um tempo de vida útil de 1000 horas, questão de que 5 anos talvez, né, vereador Zairo? Essas lâmpadas de LED, elas podem durar 35 anos. 35, nós estamos falando de 50.000 horas, alguma coisa em torno disso, né? Ou muito mais, pela matemática. Elas não agridem o meio ambiente. Essas lâmpadas, elas são benéficas de um modo geral, mas eu gostaria de adentrar num outro ponto, para me justificar até a constitucionalidade da lei. Eu estive atentamente olhando a Constituição da República, e lá no seu artigo 30, ele diz que compete ao município, tá? Lá, uma emenda constitucional 53 de 2006, legislar sobre assunto de interesse local. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Henrique Lopes Meirelli, senhor presidente, nosso causídico da Câmara de Vereadores, doutor Léo Cacetari, que está presente, Eli Lopes Meirelli fala que o interesse local se caracteriza pela predominância e não pela exclusividade do interesse para o município. Olha só. Ele assevera dizendo o seguinte: o interesse local é inegável à existência de conflitos de interpretações, que é uma coisa absolutamente normal. Roque Carrasa, ele diz que o interesse dos municípios são os que atendem de modo imediato às necessidades locais, ainda que com alguma repercussão sobre a necessidade geral do Estado ou do país. Olha só, Celso Ribeiro Bastos, eu estou citando doutrinadores que se manifestam em relação a essa matéria. Tomei, inclusive, vereador Zairo, buscando nas informações que Vossa Excelência me passou acerca de outro projeto que provavelmente vai ser debatido nessa casa no momento oportuno, um parecer promovido pela própria Unesc, onde cita que nós devemos sim legislar. E quando ele, veja, citando ainda mais, Gilmar Mendes, não há fato local que não repercuta, de alguma forma, igualmente sobre as demais esferas da federação. No âmbito legislativo, José Afonso da Silva também é um constitucionalista. Ele diz o seguinte, fazendo menção à iniciativa da exclusividade, ou privativo, ou ainda concorrente. Assim, neste caso, qualquer dos mencionados poderá iniciar um processo legislativo. Ele está citando o artigo 61 da Constituição da República, que é representado também pelo artigo 31 da Lei Orgânica do Município, que diz o seguinte:
A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador, comissão da Câmara, prefeito municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos na lei orgânica. São iniciativa do prefeito as leis que fixem ou modifiquem o efetivo da Guarda Municipal, que disponham sobre criação, transformação e extinção de cargos, funções e empregos públicos do Poder Executivo, suas autarquias e funções da sua remuneração. Servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Diz mais: criação, estruturação e atribuição das secretarias municipais e órgãos da administração pública. Por fim, as concessões e subvenções de auxílios. Permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Apesar de não ser da área do nobre presidente, do nobre vereador, fiz uma leitura atenta desse parecer da Unesc, porque me parece que não cabe aqui diminuir o nosso parecer local desta casa, nem aumentar o daquela universidade. Mas é exatamente pela divergência de interpretação. Não cabe ampliar as restrições que estão previstas na Constituição Federal. Não nos cabe essa o termo ali é ampliativo. Eu gostaria até que o vereador explicasse melhor essa visão que se tem aqui de ampliar aquilo que a Constituição determina como privativo ao prefeito. Isso significa, para nós vereadores nessa legislatura, se for entendimento de todos os vereadores, ampliar bastante a nossa atuação nesses 4 anos. Vereador, atenha-se ao projeto. É isso. Então, essa a parte que eu gostaria de pedir para reforçar essa ideia. Eu vou explicar, senhor presidente. É que, na realidade, tem um outro projeto, na realidade, que não tem nada a ver com esse, mas o parecer, ele fala sobre a constitucionalidade da Casa, do Legislativo. Por isso que foi citada essa questão. Qual a parte? Só lhe dar parabéns por esse baita projeto, porque assim, essas lâmpadas, né, elas são muito econômicas, na verdade. Então, elas aumentam a vida útil, o consumo também diminui, e a manutenção. Então, vai ajudar o povo, que com isso vai poder diminuir as taxas da COSIP, e todo mundo vai sair ganhando. Com certeza, vai gerar uma economia muito grande para o município. Na realidade, e eu vou, antes de entrar no que Vossa Excelência me pede, eu fiz uma citação aqui, dizendo o seguinte: a leitura do simples citado artigo nos remete à iniciativa do Legislativo, aquilo que eu vinha falando anteriormente. Dessa natureza, dentro da mesma, ainda podemos mencionar a repercussão da matéria no âmbito da segurança pública, o artigo 144 da Constituição da República. A iluminação pública é tão importante quanto a questão do lixo, da educação, sem falar das relações com as pessoas. A luz urbana representa um sentimento de valorização. A função primordial da iluminação qualificativa, é tornar a cidade um ambiente mais seguro, onde as pessoas possam aproveitar melhor a noite. Se falarmos em gestão energética, estamos falando de diminuir consumo, reduzir custo. Estamos investindo em qualidade, eficiência e competência. Senhoras e senhores vereadores, nós estamos falando de economia. Nós estamos falando que a própria economia permite que se façam as substituições. Nós não estamos falando de custo, nós não estamos falando de despesa, nós estamos falando de investimento. Eu acho que nós temos que começar a buscar as interpretações adequadas e não ampliar aquilo que o artigo, a letra da lei simplesmente determina. E na medida em que o tempo foi se ampliando isso, a bel prazer não se sabe de quem, limitou o trabalho dessa casa. Limita. Então nós precisamos dar a interpretação que a lei assim o exige. E ela permite sim, através do artigo 61 da Constituição da República, bem como do artigo 31 da lei orgânica, permite que nós, vereadores, tenhamos a iniciativa de fazer projetos dessa natureza. Lembrando, eu peço a aprovação dos senhores e das senhoras, porque nós estamos gerando economia, sem considerar o que isso vai, no futuro, ainda beneficiar aos próprios moradores em termos econômicos, de valores. Então, mais uma vez, eu peço a aprovação desse projeto, por entender que ele é constitucional, conforme já foi definido pela própria Comissão de Redação, Constituição e Justiça, mas eu só venho para complementar
a tese e as informações em relação à constitucionalidade da mesma. Muito obrigado, senhor presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, primeiramente, queria parabenizar o vereador Júlio Kaminski pelo projeto, um projeto muito bom mesmo. Veio aqui, fez uma explanação gloriosa, com vários doutrinadores, perfeito. Só porque nós devemos nos ater que o vereador, ele está aqui para fiscalizar e cobrar ações do executivo. E esse seu projeto é muito bom, mas vindo do executivo, vereador, porque nós vamos criar nessa casa novamente um ato constrangedor, porque eu tenho certeza que se esse projeto passar aqui, vai voltar para ser vetado. E esses mesmos vereadores que vão votar a favor hoje, vão votar a favor do veto do prefeito depois. Então, nós temos que tomar um cuidado nessa casa, em relação a isso, porque o parecer da casa já deu pela inconstitucionalidade. Ele é inconstitucional, nós não podemos estar criando aqui um projeto que vai trazer custos à Prefeitura Municipal de Criciúma. Porque, vai gerar economia? Vai, a longo prazo, mas para trocar a lâmpada normal, para colocar de LED, vai gastar um monte. Vai ter um valor excessivo. Você sabe, né? Mas o projeto é muito bom, parabenizo. Eu acho que o prefeito Clésio Salvaro, agora, regularizando as contas, que esses 25 milhões que veio aí para a prefeitura, né, numa hora boa, poderia mandar esse projeto sim para casa, mas nós devemos ter a preocupação em relação a isso. Nada mais justo. Não, a parte... Só para ratificar, vereador, a Comissão de Constituição e Justiça dessa casa foi pela constitucionalidade e a legalidade do projeto. Ok? Obrigado, excelência. Perfeito. O parecer jurídico da casa, vereador, desculpa se eu me expressei errado. Mas todos sabem aqui, principalmente os vereadores mais antigos, o Toninho, que é o decano aqui da casa, ele sabe muito bem em relação a isso, né, que os projetos que geram custo ao executivo, eles são inconstitucionais. Então, parabéns, vereador, pelo projeto. Eu acho que o Clésio Salvaro deveria mandar esse projeto para cá, sim. Mas só justificando meu voto, também não venho aqui para os vereadores, cada um vota como quiser, o projeto é seu, só justificando que o meu voto será contra. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O projeto foi aprovado, 14 votos favoráveis e 1 voto contrário. Em única discussão e votação, o projeto de lei PL 049/17, de autoria do vereador Daniel Freitas, que inclui banner digital com telefones de emergência na página inicial dos sites dos órgãos públicos do município. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização opinou pela aprovação e encaminhou a deliberação do plenário. A mesa recebeu a seguinte emenda. Emenda 001 ao PL número 49/2017, da nova redação ao artigo 1º, com definição de incisos, e acrescenta o artigo 3º ao projeto de lei do Legislativo número PL 049/17, conforme segue. Artigo 1º. 1. Corpo de Bombeiros 193, Centro de Valorização da Vida, o CVV 141, Defesa Civil 199, Disque Denúncia 181, Polícia Civil 197, Polícia Militar 190, SAMU 192, ARESC 0800 643 2611. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação. Está em discussão a emenda. Não havendo quem queira discutir, está em votação a emenda. A emenda foi aprovada por unanimidade. Está em discussão o projeto. Com a palavra o autor do projeto PL 049/17, vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite mais uma vez, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores e a todo o público que nos prestigia aqui no plenário e também aqueles que nos acompanham de casa pelas redes sociais e pela TV Cidadã. Senhores vereadores, eu peço a aprovação desse projeto de lei pela importância que se dá no momento de aflição, às vezes no momento em que o cidadão se encontra em estado de emergência. Muitas vezes essas informações até são sabidas pelo cidadão, mas pela adrenalina do momento, se tem aquele chamado apagão, né, dessas informações, e às vezes confundem o número do bombeiro com o número da Polícia Civil, com o número da Polícia Militar, enfim. Antigamente nós tínhamos as chamadas listas telefônicas, hoje nós temos a internet, mas o objetivo desse projeto de lei, desta proposta, é facilitar de maneira ampla e restrita o acesso aos telefones de emergência para o público geral no município de Criciúma, porque muitas vezes, diante de uma necessidade imediata de consultar esses telefones úteis, os cidadãos acabam se deparando com websites que geralmente mais confundem, né, ou demoram tanto para mostrar a informação exata, do que na verdade acaba que o cidadão não tem essas informações de pronto. Então, esse projeto ele solicita para que os órgãos municipais coloquem nos seus sites, na primeira página, já vou conceder uma parte, tá, vereadora? Essas informações. Assim, o cidadão sabe que, no momento de emergência, ele entrando nos sites dos órgãos municipais, ele vai ter, na sua primeira página, todas essas informações. E é assegurado a todos, pela Constituição, o acesso à informação. Então, esse projeto vem ao encontro da nossa Constituição Federal. Uma parte, vereadora, fica à vontade. Eu lembrei, nesse momento, o telefone do Conselho Tutelar, será que poderia incluir nesse projeto? Vereadora, eu até agradeço ao vereador Júlio Kaminski, que trouxe a gentileza dessa emenda, incluindo o telefone da Aresc. Regimentalmente, nós só podemos fazer uma alteração nesse projeto de lei através de emenda. Eu não me oponho de forma alguma à inclusão de uma nova emenda, incluindo esse telefone do Conselho Tutelar. Acho que é bem pertinente também. Agora, peço à mesa, caso os vereadores aceitem, nós temos que ter 9 assinaturas. Eu acho que projetos de lei que somam para a cidade, nós temos que aceitar a solicitação de todos os vereadores. Então, se o presidente assim quiser... Na realidade, como nós já estamos em fase de discussão do projeto, se Vossa Excelência adiar a votação do projeto para amanhã, nós teremos condições de incluir a emenda e votar o projeto amanhã. Bom, esse projeto já foi adiado da semana passada para essa, então não há problema. Eu posso fazer o adiamento daqui ou tem que ser questão de ordem? Senhor presidente, questão de ordem. Então, de acordo com o nosso tratado na noite de hoje, eu gostaria de solicitar à mesa para adiar esse projeto para a sessão de amanhã, terça-feira, para que nós possamos incluir, então, o telefone do Conselho Tutelar neste banner que vai nos sites do município.
Está em votação o adiamento da votação do projeto para a data de 11/7/2017. Os contrários se manifestam, favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Sempre lembrando que a emenda que foi votada hoje já está votada, ok? Não tem mais... Então eu agradeço aos vereadores e amanhã nós voltamos a discutir. Ordem do dia, terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 11 do corrente, amanhã no horário regimental.